Pessoal, boa noite a todos, né? Os que eu ainda não cumprimentei. Espero que esteja tudo bem. Boa noite, Hugo. Boa noite. Ó, tá animado aí, hein? Agarrou aqui. Desliguei. Bom, pessoal, sextou, né? Vamos continuar aqui. Lembrando para vocês que nós temos aula, né? Temos trabalho na próxima semana e a nossa prova também já foi agendada pela coordenação. Se vocês me permitirem um segundo aqui, eu já até aviso a vocês a data, só um minutinho. Internacional Público. Aqui, Internacional Público será das 19, né, até as 8 e pouca, 8h40, né, 8h30, 40, com a data de 20/11, tá? Então, para não ter erros aí, olha, 20/11 de 2020, tá? Então, a nossa prova está agendada aí para essa data aí, tá, senhores? Então, dia 20, nossa prova, já na próxima semana, nosso trabalho. Ok? Hugo, o trabalho não seria no dia 6? Oi? O trabalho não seria no dia 6? É dia 6, eu estou confundindo. Semana que vem já não é dia 6, não? Não. Tem razão, perdão. Temos 2 semanas ainda. Deixa eu até pôr, eu não veio. Meu relógio biológico está todo doido. Vai ser um formulário? Qual vai ser a proposta desse trabalho? É no mesmo esquema que nós já fizemos, né? Eu não vou alterar a proposta, não. A não ser que vocês tenham uma outra sugestão, a gente pode até debater, democrático. Vai ser fácil, pode ficar tranquila. Bom, pessoal, vamos continuar aqui. Então, a gente tem muita coisa ainda para ver sobre os tratados internacionais, né? E pelo que a gente já observou aí, o novembro será bastante cheio e apertado. Então, vamos dar continuidade aqui. Na aula de hoje, eu quero passar por um ponto muito delicado sobre os tratados internacionais com vocês, que é o processo de elaboração e entrada em vigor dos tratados internacionais. O que nós começaremos a ver na aula de hoje é basicamente como se dá todos os procedimentos formais para que um tratado internacional entre em vigor. Eu disse para vocês, há algum tempo atrás, que os tratados internacionais eles podem até ter, em certa medida, efeitos de lei, mas, de fato, eles não podem ser confundidos com lei, tendo em vista que, tanto nos seus efeitos jurídicos, né, que são internos e externos, vão além da soberania e do ordenamento jurídico do Estado, ainda na questão formal, os tratados eles têm periculosidades, né, características próprias que o diferenciam de uma lei. E essas formalidades que eu citei para vocês a la passant, né, assim, muito rapidamente, nós vamos entrar agora nelas e compreender o que se trata essas formalidades e observar como elas são e concedem uma maior complexidade aos tratados internacionais no tocante à legitimidade da sua entrada em vigor do que em uma lei convencional. Bom, eu lembro a vocês que quando eu falei de conceito de tratado internacional,
eu destaquei para vocês que os tratados internacionais são acordos formais celebrados entre Estados. Portanto, se é um acordo formal que estamos diante dele, significa que não há possibilidade de celebrar um acordo tácito, né? Então, não há tratados tácitos, aqueles, né, firmados por mera convencionalidade verbal, né, ou por outro ato similar na esfera internacional, né? Isso, percebam, é uma bela de uma distinção se comparado ao direito civil, né? O direito civil, nós sabemos que pode haver os chamados acordos tácitos, podem haver acordos, inclusive, celebrados por costumes, por formalidades costumeiras do local, né? O Código Civil permite isso, então, há decisões dos tribunais superiores brasileiros que reconheceram, por exemplo, o aperto de mão, né, como algo equiparado a uma assinatura em um contrato, né, celebrado entre duas pessoas, tendo em vista, né, que é um costume, na hora de se fechar um acordo, apertar a mão da outra parte. Então, há decisões que entendem que aquilo ali é um costume que deve ser respeitado, caso seja de fato executado e reconhecido naquele meio social em que o ato jurídico foi realizado. Bom, pessoal, dito isso, então, a compreensão que é um acordo formal, historicamente, tá, os tratados internacionais seguiam ritos costumeiros, tá? Então, por muito tempo, os tratados internacionais, eles eram celebrados seguindo procedimentos firmados em costumes internacionais. Este panorama, ele se altera, né, ele sofre grande alteração em meados da década de 50, 60, né, com a Convenção de Viena, né, dos Tratados Internacionais. Se não me falha a memória, ele é de 56 ou 64, me perdoem, agora eu não tenho a data exata aqui, me fugiu a memória. Bom, este tratado internacional, essa Convenção de Viena, ela é basicamente um tratado de tratados. Por quê? Porque ela positivou, tá, os procedimentos necessários, os regulamentos, as regras, para que os tratados internacionais possam entrar em vigor e serem efetivamente executados. Posteriormente, em 86, se não me falha a memória, a sociedade internacional voltou a celebrar um outro tratado, né, regulamentando os atos dos tratados internacionais, em Viena também, que ficou conhecido como a Convenção de Viena de 86, tá? Ambos, então, um é complemento do outro e criam a estrutura necessária para você compreender os procedimentos formais e os regulamentos e limites, né, que se tem na busca da execução dos tratados internacionais. Bom, dito isso, lembrando, tá, gente, perdão, só para complementar esse ponto, a Convenção de Viena de 86, ela tem como grande destaque dela o reconhecimento da legitimidade das organizações internacionais para celebrarem tratados, tá? Até então, as organizações celebravam tratados, mas havia um questionamento muito grande se aquele tratado poderia ser, de fato, um tratado convencional. Só com a Convenção de Viena de 86 que isso ficou no passado, né? Com a codificação da possibilidade que isso possa, de fato, ocorrer. Bom, vejam bem. Portanto, avaliando isso, nós vamos constatar que... repito, Mônica, o que você quer que eu repita? Só falar.
Você disse que a Convenção de Viena, ela convencionou, ela reconheceu, como que seria, os trâmites? Sim, isso mesmo. A Convenção de Viena de 60, ela codificou os costumes, tá? Que, né, estavam em vigor na época. Então, foi lá e positivou tudo aquilo. A de 86, ela veio para complementar essa anterior de Viena, tá? Ampliando algumas coisas, modernizando outras, e dentre os maiores destaques que eu te daria é o regulamento quanto à possibilidade das organizações internacionais poderem celebrar esse tratado. Tranquilo? Ok. Obrigada. De nada. Bom, então, senhores, vejam bem, nós teríamos hoje tá? Então, nós vamos estudar hoje o que nós chamamos de fases da elaboração e entrada em vigor de um tratado internacional. Tá? Bom, essas fases, elas são divididas pela doutrina em 4. Tá? Então, eu tenho a primeira fase, a segunda, a terceira e quarta fase. A primeira fase, nós chamamos ela de negociação. Como eu vou aprofundar nela mais à frente para vocês, essencialmente essa fase aqui, nós vamos discutir os instrumentos, as prerrogativas para que o Estado possa, né, iniciar o processo de negociação de um tratado, de redação, confecção deste tratado, tá? Logo após a conclusão desta fase, nós temos a chamada assinatura. Tá? Depois, uma fase importantíssima, que seria a ratificação. E, por fim, a promulgação e publicação. Tá? Percebam, senhores, que essas duas fases aqui são fases internacionais, tá? São realizadas na esfera internacional. Esta fase aqui, ela é interna. Ela é, né, na sua integralidade, realizada dentro do Estado. E a ratificação, ela é uma mescla, tá? Entre interna e internacional, em que pese ser predominantemente interna, mas tem alguns momentos, alguns procedimentos que são realizados lá na esfera internacional, em que pese a grande maioria deles serem aqui. Tá? Então, nós vamos ver a assinatura. Eu vou te mostrar que a assinatura é um momento ali que a gente põe termo à negociação do tratado internacional. A gente tem muito costume, inclusive, de ver
esse ato da assinatura na televisão, nos jornais, né, quando o presidente da República viaja para o exterior, geralmente eles preparam, né, acordos internacionais para serem assinados, né? Então, naquele momento em que está cada chefe de Estado, né, de um lado, assim, com as suas bandeiras, com aquela solenidade toda, aí um presidente assina um documento, um livro, né, o outro também assina um livro, e eles trocam aqueles livros, né, pode ser aquilo ali, provavelmente é uma assinatura. Se não for assinatura, é uma fase de ratificação. Mas, enfim, a assinatura, então, por termo, a negociação e atrela, mesmo que informalmente, as partes no tocante ao tratado, né? Posteriormente, eu tenho a ratificação, que é um procedimento complexo para gerar o dever, a obrigação de cumprimento do tratado internacional. E, por fim, nós temos uma fase bem brasileira, diga-se de passagem, que é a promulgação e publicação, né? Atos, essencialmente procedimento legislativo, prescritos na nossa Constituição como obrigatórios para que uma lei possa entrar em vigor, né? Então, essa fase, ela se encontra presente não só no tocante aos tratados, né? Qualquer procedimento legislativo, qualquer lei que passe pelos procedimentos legislativos vai culminar, né? Vai chegar ao final com a necessidade de cumprir esta fase para que conclua-se o procedimento legislativo e a lei possa entrar efetivamente em vigor, tá? Bom, então é isso. Na aula de hoje nós vamos ficar lá com as negociações, tá? A primeira destas fases de entrada e elaboração dos tratados internacionais. Tranquilo até aqui, né, galera? Tem alguma dúvida aí? Agora eu aceito. Ela apareceu agora aqui para mim. Apareceu ela aí? Cadê ela? Ah! Vocês escutam aí. Se deu barulhinho aí, é a Thaís. Mas eu já adicionei ela aqui. Bem-vinda, Thaís, inclusive. Boa noite. Bom, pessoal, então nós vamos caminhar agora, então, para a primeira fase, né, que é a negociação. Tá? Eu vou apagar aqui e vou focar nela. Bom, então, veja bem, o que é a negociação? A negociação é a fase em que as partes aptas a celebrar um tratado internacional se encontram para redigi-lo, confeccioná-lo, tá? Então, nada mais é que um encontro formal entre partes legítimas para celebrar um tratado internacional. Né? Então, o objetivo deles é o quê? O objetivo é formular, né? Formular
os termos do tratado. Termos do futuro, né, melhor dizendo. Do futuro ou eventual, né? Porque, como nós vamos compreender aqui, eu posso estar diante de uma situação que pode se negociar, né, o tratado e, ao final, ninguém concordar, né, com o texto dele e não surgir, né, tratado algum dessas negociações, tá? Então, aqui ainda a gente poderia até destacar isso também em tópico. Vejam bem, a negociação ela não vincula as partes que o negociaram. Vou explicar isso para vocês. Né? Imagine que nós vamos a Viena, né? Citei Viena, dizem que inclusive, uma das cidades mais bonitas do mundo, né? Pelo seu valor arquitetônico, e eu não duvido disso. Viena foi a capital do Império Austro-Húngaro, e também, né, uma das famílias historicamente mais poderosas que a Europa já teve, né? Que é a família, fugiu o nome dela agora aqui, perdão, mas que dominou... Habsburgo. Habsburgo, perfeito, isso mesmo, Marco, muito obrigado. No comentário. Perfeito, isso mesmo, os Habsburgo, né, que é uma família que, por séculos, dominou a Europa, né, teve predominância nos reinos europeus católicos. Então, dizem, né, que Viena é uma cidade maravilhosa, porque, como eles eram residentes lá, eles tiveram condições, poder financeiro, né, para construir belíssimos palácios, para, né, edificar belíssimas construções na cidade, e dizem que ela é, de fato, maravilhosa, né? Bom, não é à toa que eles escolhem Viena e outras belas cidades para irem, né, para celebrar um tratado internacional, né? Raramente, pouco provável que eles vão escolher uma cidadezinha qualquer para irem celebrarem um tratado, né? Então, todo tratado que tem um nome, vocês podem perceber, né, que é uma cidade relativamente muito bacana. Então, São Francisco, nos Estados Unidos, né, que sediou a criação da ONU, Carta das Nações Unidas, Montego Bay, na Jamaica, né, uma cidade caribenha, que sediou lá, né, o Código Marítimo, né, o Tratado Marítimo, o famoso Tratado de Montego Bay. Enfim, não é qualquer cidade que é escolhida de forma aleatória para esse tipo de atividades, né? Mas, vejam bem, se porventura a gente tem que celebrar um tratado lá em Viena, negociar um tratado lá, e se assim o formos, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que podemos ficar lá discutindo o tratado internacional, contribuindo para a sua confecção, né? E, ao final, simplesmente não concordar com o texto e não dar seguimento aos procedimentos necessários para a sua entrada em vigor, tá? Não há problema nenhum. Bacana, é isso mesmo. É uma família poderosíssima, né? Por séculos e séculos. Ela descende de Carlos Magno, né? Que era o grande imperador depois da queda do Império Romano, né? O seu reino era a extensão toda ali da Europa, um pouco da Europa Oriental, né? E grande parte da Europa Central ali. É verdade. Bom, pessoal, então vejam só, isso aconteceu, sabe? O famoso Tratado de Roma, de 1998,
que é o tratado que criou o Tribunal Penal Internacional, é muito interessante você estudar ali como foi o processo de negociação dele, né? Os Estados Unidos e Israel participaram ativamente da negociação do Tratado de Roma para criar o Tribunal Penal Internacional. Mas eles não se comprometeram com ele. A bem da verdade, né, eles estavam lá negociando mais para atrapalhar mesmo as negociações do que para contribuir, né, e com a intenção de se comprometer com ele. Claro, são países envoltos, né, em conflitos armados com bastante frequência, né, então eles tinham bastante receio do resultado, né, da criação do Tribunal Penal Internacional, e eles participaram ativamente, brigaram muito para a redação dele, mas todos sabiam que eles não se comprometeriam com ele, e eles estavam ainda assim legitimados a realizar isso, porque eles podem negociar o tratado e simplesmente não se comprometerem futuramente com o mesmo. Pelo menos aqui, nesta fase, não há problema algum. Bom, outro ponto daquele tópico que eu devo citar a vocês, que quem tem competência para celebrar um tratado internacional? São aqueles seletos grupos, né, que nós conhecemos, e eu já falei para vocês. Então, olha, a competência para negociar o tratado internacional é a mesma daqueles que têm, né, essa mesma competência para se comprometer com ele. Então, são os estados soberanos, né, as organizações internacionais e o Vaticano. Coloquei um a mais aqui. E o Vaticano, tá? São eles que têm, então, essa possibilidade de negociar um tratado internacional, tá? Se não é um Estado soberano, se não é uma organização internacional, ou se não é o Vaticano, né, ele sequer pode contribuir para as negociações do tratado internacional. Bom, aqui, então... é verdade, Marco. Sim, exatamente, né? Não tem nada de céu estrelado, né? Florestas verdes e nossas riquezas minerais. Né? Pessoal, a pergunta e análise que nós temos que fazer aqui é o seguinte, tá? Tudo bem, Hugo, eu entendi que são os estados, organizações e o Vaticano que podem negociar um tratado internacional. Mas, Hugo, essas instituições são instituições abstratas, né? São instituições não personificadas. Então, como se dá isso na prática? Na prática, senhores, nós observamos, né, que cada Estado ele terá instrumentos que se encontram na Convenção de Viena, descrevendo quem pode negociar um tratado em seu nome, tá? Então, obviamente que o Estado brasileiro, esse monstro, né, continental, ele não vai sentar numa mesa, num palácio em Viena e negociar um tratado. Obviamente que há representantes dentro deste Estado, dentro da instituição estatal, que tem legitimidade ou que possa ser conferida a ele legitimidade para que ele possa, né, celebrar esse tratado internacional em nome do Brasil, tá? E aí eu peço atenção às suas para vocês compreenderem como isso funciona. No caso brasileiro, mas que você observa em outros países também, e isso está cuidadosamente prescrito na Convenção de Viena
de 60, que é o artigo 7º dela, ela vai prever o seguinte, ó, há certos indivíduos que, pelo status da função que eles ocupam, tá, eles têm legitimidade para negociar o tratado internacional em nome do Estado, sem, né, precisar de mais nada que não, né, ocupar a função dele. Tá? Quem são estes? Para a Convenção de Viena, são o chefe de Estado, o primeiro-ministro e o ministro das Relações Exteriores. Depois eu vou explicar cada um, fiquem tranquilos. O ministro das Relações Exteriores ou o chefe permanente de de missão diplomática. Explico cada um para vocês não terem dúvidas, tá? Veja bem, nós sabemos que pode existir duas formas distintas de configuração de Estado no tocante à condução dos atos na esfera internacional. Nós podemos ter configurações de Estado, geralmente se encontra isso em parlamentarismo, em que as funções de chefe de Estado e de governo são ocupadas por pessoas distintas, né? Então, geralmente no parlamentarismo, eu tenho um presidente e um primeiro-ministro. O primeiro-ministro fica lá na função de chefe de governo, né? Ele vai, de fato, governar internamente, enquanto que o presidente ele vai ocupar a função de chefe de Estado. Então, é ele que representa o Estado, é ele que conduz na esfera internacional aquele Estado. Tá? E existem outra configuração no qual o Brasil encontra-se inserido, que é o presidencialismo, né? Muito visto isso no presidencialismo, apesar do norte-americano não ser bem assim, que o presidente ele soma as funções de chefe de Estado e de governo, tá? E então ele tem essas duas funções, ele acumula essas duas funções. Bom, vejam bem, então, nestes casos aqui, se a gente está no parlamentarismo, né, o chefe de Estado lá pode negociar um tratado internacional sem a necessidade de qualquer instrumento, de qualquer comprovação. Só a função já lhe garante essa prerrogativa. Se nessa estrutura de acumulação de funções, o presidente, né, no sistema presidencial, o presidente tem essa função, né, inerente à função dele. Na aula passada, inclusive, nós lemos aqui o artigo 84, incisos 7º e 8º da Constituição Federal, e nós vimos exatamente isso, né? Lá fala que o presidente tem a competência exclusiva de, né, reger as relações internacionais brasileiras e também celebrar tratados internacionais. Então, a Convenção de Viena reconheceu isso, tá? O chefe de Estado e o presidente da República, eles podem chegar lá na negociação, tá? E pela função que ocupam, já ir negociando em nome do Estado. Porque, em tese, nós, brasileiros, ou o povo daquele país, já assinou a procuração para ele quando, né, permitiu que ele vencesse as eleições, né? Obviamente que se a gente estiver falando em monarquia, uma ditadura, quem, né, ocupa essa função de poder chama para si a função de chefe de Estado. Tá? Além deles, nós temos aí a figura do ministro das Relações Exteriores. Em alguns países ganha o nome de chanceler. Tá? Deixa eu só anotando aqui para a gente não se perder. Então, olha, o presidente, chefe de Estado, né, se estivermos no parlamento, e agora eu estou falando no chanceler, né,
ou ministro. Vamos pôr aqui o nome que nós damos aqui no Brasil, ministro das Relações Exteriores. Oi. É interessante que, por exemplo, o chanceler geralmente é relacionado sendo ministro, né, das Relações Exteriores, mas Isso. Na Alemanha acaba sendo do Poder Executivo, né, acaba sendo chefe do Poder Executivo. Lá eles atrelam. Porque a Alemanha adota um parlamentarismo. E aí, em algumas estruturas, como possivelmente a alemã, eles não veem necessidade da existência do ministro das Relações Exteriores, já que eles têm essa função, né, sendo adotada originariamente pelo presidente. Né? Então, pode ocorrer isso. Aí a gente tem que tomar o cuidado, Marco, de não ficar nos aprofundando muito nos outros países, porque isso é um modelo, né, interno de cada um, e a gente tem muita dificuldade de avaliar os demais países, como eles adotam isso, obviamente pelas nossas próprias indicações. Eu falo, por exemplo, da situação norte-americana, pra você ter uma ideia, né? Lá o presidente ele tem algumas funções de chefe de Estado, mas, em regra, quem efetivamente tem as competências de chefe de Estado, até para, né, poder celebrar tratado e tudo, é o Senado norte-americano. Né? Se você estiver acompanhando as eleições norte-americanas aí, assim, fica muito em voga para a gente aqui no Brasil, né, as eleições presidenciais, mas se você entra no noticiário local, né, lá dos Estados Unidos, você vê que a discussão é muito grande na disputa pelo Senado. Os republicanos mesmo estão com muito receio de perder a presidência, mas ainda mais de perder a maioria que eles possuem no Senado, né? Porque o Senado ele concentra muitos poderes na configuração norte-americana. Não sei se você está observando esse detalhe. Bom, então tá, galera. Além desse pessoal todo aqui, olha, eu tenho também o chamado chefe de missão diplomática permanente. Tá? Quem é esse sujeito? Esse sujeito, ele é um embaixador, tá? O que é a figura do embaixador? A figura do embaixador é um sujeito que o Estado ele envia para outro país para representá-lo permanentemente, tá? Então, o Brasil quer ter sempre um representante nos Estados Unidos ou na Alemanha. Então, o que ele faz? Ele encaminha para lá um embaixador com um documento falando assim, olha, é o meu embaixador. Aí, ele me representa aí, permanentemente, tá? Então, até segunda ordem, né, até eu ser convocado de volta, eu vou ficar morando lá nos Estados Unidos ou lá na Alemanha, até, representando o Brasil, né, falando em nome do governo brasileiro, até um possível chamado, né, de retorno para o meu país de origem ou para outro lugar qualquer. Tá? Então, o chefe de missão diplomática permanente é esse sujeito que já se encontra no Estado, né, representando ele. Tá? E aí, se porventura você fala assim, vamos para Viena celebrar um tratado internacional, tá? E aí, o que você pode fazer como presidente? Fala, não dá, né? Não dá para mim ir agora, estou apertado aqui. Bom, mas o Hugo já está em Viena e o Hugo já é embaixador nosso lá em Viena. Aí, o que vai possivelmente acontecer?
eu posso ligar para a Hugo e falar assim, Hugo, nós vamos negociar um tratado aí semana que vem. Né? Você vai representar o Estado brasileiro, né? Para tanto. Tá? Então, a função que eu já exerço lá me faz ser legítimo, né? Para negociar esse tratado em nome do Estado brasileiro. Deu para entender isso aqui, galera? Tudo certo aí? Hugo, Oi. eu ouço falar muito embaixador das relações americanas, alguma coisa assim, como que é? Não, é chefe das relações internacionais americanas, não é a mesma coisa que embaixador, não, né? Acho que eu estou confundindo. Não, geralmente, você pode escutar duas titulações, além de ministro, né? Falar em embaixador e cônsul. Uhum. Tá? O cônsul, ele cuida das relações do Estado com particulares, tá? Então, quando você vai pedir, por exemplo, um visto para entrar nos Estados Unidos, na Europa, enfim, você vai pedir ao consulado daquele país. Entendi. Você vai exportar produtos para aqueles países e tal, precisa de autorização, você vai ao consulado, tá? Então, o cônsul cuida das relações do Estado com os particulares. O embaixador, ele cuida das funções institucionais. Tá? O que é relações institucionais? Relação de um Estado com outro, relação do Estado com uma organização internacional, né? Aí é o embaixador, que fica na embaixada. Sim. Então, por exemplo, se tem algum brasileiro em algum país passando por algum problema e com dificuldade de retornar ao Brasil, ele vai procurar a Embaixada do Brasil? Ele vai ao consulado, que é uma relação em particular e o Estado. O Estado. Tá? Agora, você fala assim, Hugo, aconteceu um maremoto. Né? Lembra lá no sul da Ásia, aquela vez? Uhum. Né? Aí é o embaixador, porque é um coletivo, né? Um interesse institucional, tá? Mas é uma coisa mais individual, consular. Tá bom, obrigada. De nada, pessoal, tudo certo. Então, né? Eu quero destacar para você o seguinte, Hugo, quer dizer que só essa galera aqui que pode negociar um tratado internacional? Não, tá? Eu tenho também a figura, eu vou pôr aqui no cantinho, olha, a figura do plenipotenciário. Tá? A figura do plenipotenciário. O que é o plenipotenciário? É qualquer indivíduo, é qualquer um de nós que não tem qualquer uma dessas funções que eu citei há pouco. Tá? Qualquer um de nós pode representar o Estado e negociar um tratado em nome dele. Se nós fizermos isso, nós seremos chamados de plenipotenciários. Ele era possivelmente um plenipotenciário, né? Inaugurou, inclusive, a carreira diplomática no Brasil, né? O Barão de Rio Branco, né? Inclusive, a escola, né, de formação dos diplomatas brasileiros chama-se Instituto Rio Branco. Mas é isso mesmo, Marco. Então, qualquer um de nós, Carlos Drummond de Andrade, né? Como poeta, ele já foi um plenipotenciário, ele já negociou tratados internacionais em nome do Brasil, tá? Então, qualquer um de nós pode ser um plenipotenciário, né? Ter condições, legitimidade de negociar um tratado em nome do Estado brasileiro. Mas, vejam, para que isso ocorra, para que você tenha esse status, essa legitimidade, você precisa de algo que nós chamamos de carta de plenos poderes.
tá? Nós precisamos dessa chamada Carta de Plenos Poderes. Quem produz essa carta? Quem é o legitimado originário para negociar um tratado internacional em nome do Estado? Tá? No Brasil, presidente da República. Então, o presidente da República, ele pode mandar alguém em seu nome negociar um tratado internacional, né, em nome do Brasil. Para que isso ocorra, e se não for um daqueles que nós analisamos ali, né, que não precisam desse documento, se não for um deles, ele vai ter que redigir, assinar essa chamada Carta de Plenos Poderes, tá? Que é no jargão do direito, seria algo equiparado a uma procuração, né? Que um cliente seu te assina para você, para poder você representá-lo em juízo, tá? Então, é essa Carta de Plenos Poderes. Bom, observem bem, o país que recebe, tá, é anfitrião, né, nessas negociações, ele vai pegar essa Carta de Plenos Poderes e vai constatar se ela é legítima ou não, tá? Então, se eu chegar em Viena, eu tenho que entregar essa carta para poder falar em nome do Brasil, né? E eles, ao receberem ela, vão analisar para ver se ela é legítima, né? Se ela é verídica. No Brasil, a Constituição Federal falou que compete ao presidente da República acreditar, né, representantes internacionais. Então, no Brasil, quem constata se a carta, né, é legítima, é verídica ou não, é o presidente da República, por força do artigo 84, inciso 7º da Constituição Federal. Tranquilo, gente? Deu para entender esse ponto do conteúdo? Posso dar continuidade aqui? Beleza. Bom, pessoal, nessa negociação, os estados podem encaminhar com eles um corpo técnico, tá? Para auxiliar o negociador. Então, os países podem, né, levar ali um grupo de pessoas com capacidades técnicas, com conhecimentos técnicos, ligados à área do tratado internacional para auxiliar aquele indivíduo que vai negociar o tratado em nome do Estado. Muito comum isso, né? Porque nós sabemos que ninguém é dotado de todos os conhecimentos necessários para celebrar um tratado, né? Não tem conhecimento técnico, né, de tudo para celebrá-lo. Então, é muito comum encaminhar. No caso brasileiro, o regimento interno no Instituto Rio Branco, né, do Ministério das Relações Exteriores, estabelece, inclusive, a obrigatoriedade de levar algumas pessoas de conhecimento técnico, tá? Então, lá fala que tem que se obrigatoriamente levar um representante da AGU, né, da Advocacia Geral da União. Mais óbvio que isso é impossível, né? Esse sujeito vai ter que avaliar lá se esse tratado, né, que está sendo negociado é constitucional, se ele, né, se adequa ali ao ordenamento jurídico brasileiro ou não. Tem que levar um ministro, um diplomata, né, alguém para avaliar os efeitos políticos daquela negociação, né, e, eventualmente, é interessante encaminhar também, levar também técnicos dos ministérios ligados à negociação do tratado internacional. Né? Então, digamos, vou celebrar um tratado sobre mineração. Né? É interessante levar um técnico da área de Minas e Energia, um técnico da área da economia, né? Para poder ter ciência dos impactos que essa negociação e esse futuro tratado podem gerar nesses setores da sociedade brasileira, tá? Então, isso é muito comum e, no caso brasileiro em específico, é até obrigatório. Bom, para concluir isso aqui, galera, vejam bem, as negociações, elas
irão chegar ao final com um ato que nós chamamos de adoção do texto. Tá? O que é essa adoção do texto? Vai chegar um momento, né, que, com o perdão da expressão, o povo já está de saco cheio de negociar, já está em impasse, ou já está mais ou menos resolvido. E aí, o que o pessoal vai fazer? Nós vamos votar. Tá? É uma votação simbólica. É uma votação que não vai gerar, o resultado dela não gera compromisso jurídico, obrigação jurídica. Tá? Então, é uma negociação que se atrela, se limita a definir se concluímos a negociação ou não. E se não, né, vai deixar, então, para um outro momento, porque aquele momento se concluiu as negociações, né, mesmo que não tenham logrado o êxito desejado. Tá? Então, isso a gente chama, essa votação, a gente chama de adoção do texto. Nela, eu preciso que ao menos 3/5, tá, votem favoráveis ao texto redigido para que ele possa passar para a segunda fase. Tá? Então, veja bem. Digamos que nós temos lá 10 pessoas. Eu preciso que ao menos 6 destes representantes dos estados votem favorável ao texto redigido. Se eu não tiver esse mínimo, tá? O texto, então, não será adotado. E aí, então, encerra-se as negociações ou marca-se, né, uma data futura para uma nova rodada de negociações. Tá? Agora, se eu tenho um quórum maior que 3/5, então nós consideramos que o texto foi adotado. Nós terminamos de redigi-lo, né? E vamos para a fase da sua assinatura. Lembrando que um país não está vinculado a essa votação. Então, o Brasil pode votar favorável à adoção do texto e não assiná-lo, como eu mostrarei na próxima aula para vocês. Da mesma forma que um país que votou contra o texto pode ir lá e assiná-lo, não há impedimento legal algum. Tá? Então, nós temos essas duas características estabelecidas. Alguma dúvida, galera? Algum questionamento? Hugo, qual que é o dispositivo que você falou do artigo 7º da Constituição Federal? Quando artigo 7º da Convenção de Viena. Oi? A Constituição Federal é artigo 84. Vou botar para você aqui, artigo 84, incisos 7º e 8º. Sim, 7º e 8º da Convenção de Viena. Da Constituição, tá aí. Da Constituição. O artigo 7º da Convenção de Viena ele vai tratar lá daqueles legitimados, né, para celebrar um tratado internacional em nome do Estado, né, que é o que a gente viu, o presidente, primeiro-ministro e tudo mais, né, ministro das Relações Exteriores e tudo mais. Ok. Certo? Certo, obrigada. De nada, então. Boa noite, muito obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. Pessoal, muito obrigado aí a todos, então, né? Na semana que vem nós estudamos, então, assinatura e ratificação, tá? Muito obrigado a vocês. Bom descanso. Boa noite, Hugo. Já postei. O trabalho eu já até reforcei aqui, tá? Dia 6, se não me falha a memória. Tá. Hugo, amor. Oi? Aqui, missão dada, missão cumprida lá. Já pus lá, tá? Muito obrigado. Desculpa. De nada. Depois você explica como é que vai fazer com esse trem lá. Tchau. Bom final de semana para você, tá? Um abraço. Um abraço, gente. Bom descanso.